Bem-vindo ao Freudcast. Aqui nada é proibido. Vamos mergulhar nas águas profundas do inconsciente. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, depressão, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem o labirinto da psique humana. Só que desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar para si mesmo, já que a psicanálise pode ser uma lanterna iluminando os cantos mais escondidos da nossa mente. Como diria Freud, onde há id, deve haver ego e, claro, o superego. Começa agora Freudcast! Bom, em 2019, 2020, 2021, o mundo inteiro parou para falar sobre finitude e sobre morte. A gente estava vivendo a pandemia da Covid-19 e não tinha jeito, todo mundo morria. Era idoso, era jovem, era criança e o medo tomou conta do mundo por conta daquele vírus. Mas o luto, ele é uma coisa muito comum na nossa vida, porque a única certeza que nós temos é de que nós iremos morrer, essa é a única certeza. Mas quando nós vivenciamos a perda de alguém ou luto por outras situações, a gente sofre demais. E hoje, para falar sobre luto, eu vou conversar com a psicanalista e escritora Fernanda França. Fernanda, bem-vinda ao Freudcast. Oi, Rose, tudo bom? Eu que agradeço por Bom, estar aqui para a gente falar sobre esse assunto que eu acho que devia ser mais falado. A gente devia poder falar mais sobre o luto. Eu também acho. Bom, vamos lá. O que é o luto na perspectiva psicanalista? O luto, para Freud, que foi o primeiro que trouxe para a gente esse assunto no Luto e Melancolia, que é um texto, um dos mais importantes ainda sobre o luto, é quando existe uma perda, e aqui a gente não vai falar só sobre a perda de morte, a gente vai falar também sobre outras perdas, tá? Mas a perda desse objeto, a gente fala de um objeto, não é só um objeto, mas uma pessoa. Existe essa perda e aí, em algum momento, a pessoa, para poder seguir adiante, ela vai precisar tirar esse investimento libidinal que havia nessa pessoa, nessa perda, nesse objeto, retirar daquilo para poder investir em outros lugares. Então, é um processo psíquico. O luto é um processo pelo qual todos temos que passar para poder seguir adiante. Agora, o luto tem começo, meio e fim? Ou ele só muda, ou ele não muda a forma? Como que é esse processo? Porque se você falou processo significa que há toda uma caminhada, né? E a mudança, né? Você pode explicar para a gente? Eu acho que uma coisa muito interessante de a gente falar sobre o luto, para quem está passando por isso, a pessoa, inclusive, às vezes se cobra, né, que existem as fases do luto, em algum momento foi estudado essas fases do luto, só que o luto não é linear. O luto não é assim, a gente começa, continua, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, cheguei na fase 5, acabou. Não é assim. Porque muitas vezes, quando você já está em outro momento da vida, algo remete àquele luto e volta tudo. Volta uma raiva, volta a tristeza. Volta a negação. Volta tudo. Você pode entrar num momento de negação, você pode voltar na tristeza, e tá tudo bem. O importante é que a gente perceba e entenda que está tudo bem você passar por todas essas fases misturadas. É uma montanha-russa mesmo. Você tá indo, você vai girar, e vai estar de ponta cabeça, e vai voltar, e vai falar, agora tá tudo bem. E vai estar de ponta cabeça de novo, quando você menos esperar. Então, ele é um processo, mas sim, existe uma mudança. Porque você não vai ficar naquela fase inicial da dor mais profunda o tempo todo. Então, vai existir um momento ali em que você vai superando, atravessando, vivendo além da perda, né? Convivendo com a perda. E isso faz de você também, isso também te modifica, né? Então, sim, existe uma modificação. Agora, como é que a gente consegue diferenciar o luto patológico do luto, eu não sei se eu posso dizer saudável, mas assim, ou do luto normal, que todo mundo passa, né?
E essa pergunta é tanto para a psicanalista que nos ouve, mas também como pessoas comuns que estão enfrentando luto, e ela, será que eu estou doente? Onde que eu estou exagerando? Como que a gente faz essa diferenciação? Muita gente acha que como a gente tem uma tendência, de maneira geral, a cultura, achar que a pessoa precisa passar logo e seguir adiante, muitas vezes a pessoa acha que tem um prazo determinado. Então, eu já estou há tanto tempo assim e eu ainda não superei. Então, eu tô doente, aconteceu alguma coisa. Então, é comum as pessoas, às vezes, chegarem na clínica e perguntarem, será que é normal eu estar passando por isso? E o que é normal? O que é normal é a história de cada pessoa. Então, cada luto é único. Acho que a primeira coisa que a gente precisa sempre reforçar para o enlutado é que o luto dele é único. Por quê? Só ele sabe a relação que ele tinha com a pessoa que ele perdeu, com aquilo que aconteceu, com a história dele. E o processo que ele vai passar, ele é diferente do processo das outras pessoas. Então, é diferente o tempo para cada um também. Então, esse luto normal, esse luto que todos vamos passar, que para cada um vai ter um tempo diferente, tá? Esse patológico é quando a pessoa não consegue reinvestir essa libido em outras coisas. Então, quando de verdade, em vez de introjetar esse objeto, porque o que acontece? Nas fases ali do processo de luto, em algum momento, a gente vai introjetar esse objeto também. Vai trazer tudo aquilo que a pessoa tinha e significava para a gente, para dentro de nós. E em algum momento isso vai acontecer. Mas por aquele luto que é um luto mais difícil, talvez que a gente caia na melancolia, a pessoa começa a cair no quê? Numa autorrecriminação, em questões se punir. Então, isso já passa a não ser, digamos, saudável. É o natural. De usar o saudável, eu também não, por isso que eu fiquei meio assim, porque não é saudável, é o processo. É o processo, né, de cada um, e como o processo de cada um é único, pode ser que uma pessoa sofra de forma diferente, por mais tempo, e ainda assim esteja ok, tá passando pelo luto dela, né? Mas eu acho que quando ela sente que tem algo que não dá para seguir, não dá para continuar a vida, aí é importante procurar ajuda. Agora, todo mundo tem que passar pelo processo do luto, ou todo mundo passa pelo processo do luto, ou alguém passa ileso, tipo, perde alguém, ou perde o emprego, perde o marido, perde a mulher, perde, sei lá, e não sofre, não existe, né? Não existe. E se existir, a conta vai vir lá na frente, né? Porque se a gente tenta passar pelo luto, ou deixa eu pular essa etapa, deixa eu pular isso aqui, em algum momento isso vai voltar. E é importante passar pelo luto. Eu acho que é importante validar a nossa dor. Então, quando a gente fala, precisa passar, pode pular, para que a gente quer pular algo que é tão importante de ser vivido? Então, para que esse luto seja vivido da forma mais plena por cada um, é importante que a gente valide a nossa dor. E a dor do outro. A Melanie Klein, ela escreveu sobre luto e melancolia, né? E nos textos dela, ela diz que ela sugere que experiências precoces de perda, elas acabam influenciando o luto na fase adulta. O que ela quis dizer com isso? Assim, de forma geral, porque nós não vamos falar aqui sobre o estudo da Melanie Klein, mas como ela foi uma autora, uma psicanalista que trabalhou essa questão, eu acho importante trazer ela aqui para a nossa conversa. Sim, a Klein, ela considera ali que algumas perdas na infância, e perdas diversas, né, que essa criança viveu, elas podem vir a se manifestar nesse luto adulto e intensificar esse luto do adulto. Então, quando o adulto está passando por um momento de luto, esses momentos ali que já foram vividos na infância, eles voltam, né? Porque os lutos, eles se conectam, eles se interligam. Então, de alguma forma, às vezes acontece, por exemplo, da pessoa passar por um luto, uma perda de um emprego, uma perda... É difícil dizer algo menor ou maior, porque também não existe luto maior ou menor ou mais difícil, mas às vezes é algo que nem tem tanta importância na vida da pessoa, mas ela perde
mas aquilo é devastador para ela. Devastador. Porque, de alguma forma, os lutos anteriores que ela viveu, e inclusive, e principalmente para Klein na infância, eles retornam. E aí um luto se juntou ali com o outro e explodiu. Agora, por que algumas pessoas elas travestem, né, o luto de raiva, de produtividade ou até em piada? Elas tentam, eu não sei se é o caminho que elas encontram para sofrer menos e ali se poupar daquela dor que você mesmo disse que é necessária viver, mas às vezes a pessoa não está pronta, né? O ego ali não está pronto para poder viver ou suportar aquele desamparo. Algumas pessoas, as pessoas já lidam de formas diferentes com a vida, né? E eu acredito que a gente também lida com a morte um pouco como a gente lida com a vida. Né? Então, a maneira como você vai viver o seu luto é um pouco também como você vive a sua vida. Né? Então, tem pessoas que lidam de forma mais com humor, ou lidam de formas diferentes. A grande questão é que se isso está sendo apenas para esconder a dor, né? Então, se a pessoa está vivendo a sua dor, sim. O problema é quando ela esconde a dor. Porque, por exemplo, se você é uma pessoa otimista, a tendência de você lidar com esse luto, você vai sentir dor, você vai chorar, você vai sofrer, vai ter o desamparo, vai ter tudo que tem que ter o luto ali. Mas você vai conseguir encarar melhor, compreender, você vai conseguir elaborar essa dor e vai seguir a vida. Agora, o problema é quando a pessoa está pegando essa emoção e transformando numa outra para poder não vivê-la. Para não vivê-la. Quando ela tenta não viver, que é aquilo que a gente falou um pouco lá atrás de eu vou tentar pular essa etapa. Não, eu tenho que seguir. Eu tenho que seguir, não, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que... Tudo bem, né? Mas você está tentando não viver o seu luto? Ou você está vivendo da sua forma, claro, seja de forma mais otimista, seja de uma forma mais reclusa, seja encontrando com as pessoas, seja estando... Porque uma coisa que acontece muito também é um enlutado se sentir julgado. Se sentir julgado por quê? Porque ele está querendo ficar sozinho, por exemplo, ou querendo sair mais. Porque como cada um vai viver o luto de uma forma muito particular... Vai ter a pessoa que vai querer ficar quieta, vai ter a pessoa que vai precisar sair e ver os amigos, vai ter aquele que vai falar mais, vai falar menos, mas o que nós fazemos, quem está de fora, é não julgar, é esse olhar não julgador, porque ele já está se julgando. O próprio enlutado já tem uma série de sentimentos de culpa, a culpa é algo que vem muito forte com o enlutado. Então, a gente não precisa receber mais culpa das pessoas e dos julgamentos externos, né? Agora, uma coisa assim, Fernanda, que eu observo é que lidar com a dor, com a perda, não é fácil, não é simples, mas todo mundo passa por ela. Só que quando há, no caso de uma família ou de alguém, o suicídio é um negócio assim que é devastador. E você falou da culpa, por isso que me veio agora essa questão. Como lidar com o suicídio para quem fica? Porque é quem fica que sofre a questão do suicídio, né? Então, a pessoa deixa uma carta e aí você fala, gente, eu não percebi, eu não vi que estava tão doente. E como lidar quando você está no meio dessa situação, desse furacão? É interessante você trazer isso, porque tem alguns lutos... O Christian Dunker, que é um psicanalista que estudou bastante o luto e tudo, ele diz que existem alguns lutos finitos e infinitos, né, no livro dele. Então, que alguns lutos infinitos, eles estão ligados, inclusive, a algumas questões, como, por exemplo, quando a pessoa é desaparecida e você não tem o corpo, quando você não pode participar de um ritual fúnebre para poder se despedir, porque os rituais, né? São muito importantes. O suicídio, e algumas situações elas trazem como se aquilo permanecesse. Não necessariamente é patológico, tá, Rose? Às vezes a pessoa vive com aquilo de forma bem, ela vai vivendo, ela vai elaborando da maneira dela, mas é algo diferente, são lutos diferentes, né? E o luto pelo suicídio, ele é inviabilizado, ele não é valorizado, é como se assim... As pessoas têm vergonha. Não vamos falar sobre isso. Exatamente. As pessoas têm vergonha de comentar, não, ele se suicidou.
não que seja nada para celebrar, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que existe, traz um constrangimento. Isso, um constrangimento. E aí a questão para quem fica é, essa sensação de culpa, ela existe para todos os enlutados. Porque um enlutado, ele sempre pensa, de forma inconsciente, né, como a gente pensa na psicanálise, se eu tivesse feito tal coisa, ele estaria aqui. Se eu tivesse amado mais, a pessoa não teria feito tal coisa. A grande questão é que é uma maneira da gente tentar controlar algo que não pode ser controlado. A morte, a vida e a morte não podem ser controladas por nós. Não é porque nós estamos achando que se nós tivéssemos feito algo, nós teríamos feito diferente, né? Então, a história de cada um é única, não dá para a gente saber. Mas é muito importante que essas pessoas encontrem um lugar para falar e serem ouvidas e essa dor ser validada. Então, em alguns grupos eu fiz alguns estudos de grupos de enlutados. E você montou o grupo, né? Eu participo de grupos de enlutados, não cheguei a montar ainda, tenho um desejo de montar, mas eu atendo pessoas enlutadas e comecei participando como uma pessoa enlutada, já estudava o luto, comecei participando e depois continuei para tentar auxiliar as pessoas também. Porque o que acontece num grupo? Você encontra outras vozes e de pessoas que passaram pelo que você passou, para não se sentir julgado. E aí aquele é um espaço seguro de acolhimento, em que uma das primeiras regras não existe dor maior do que a do outro. A minha dor não é maior que a sua, né? Aquele luto, nossa, a pessoa está passando por uma coisa muito mais difícil do que do outro, mas nós não sabemos a história de cada um. Então, não existe uma dor maior do que outra. Não tem como medir dor. Não existe um medidor de dor. Ainda não inventaram um medidor no sentido de como é que é a dor do outro, a minha, a do outro. Então, nesse espaço seguro, a pessoa que enfrenta algumas coisas que, dentro das vezes da própria família, com os amigos, ela não pode falar, ela sente vergonha, ela sente medo, ela pode falar num grupo, por exemplo. Ou na terapia, enfim, com o analista. Agora, o luto, ele não se restringe, ele não se limita apenas à morte física de alguém, né? Nós temos na nossa rotina, no nosso cotidiano de vida, várias perdas, né? Quando eu sou demitida de um trabalho, quando acaba um casamento, quando o meu pet morre, são dores, assim, intensas, né? A dor é a mesma, Fernanda? Ou não? Ou você, quando você perde alguém que você ama, é diferente da graduação, quando você perde um emprego, ou a questão da rejeição entra, a questão de você não poder mais participar, ir naquele ambiente que você estava acostumada a ir, a questão da exigência, assim, preciso repensar a minha vida e começar tudo de novo, porque o que eu acho que traz um pouco de medo é justamente essa coisa de ter que recomeçar, né? Eu vou ter que recomeçar sem alguém, eu vou ter que arrumar um novo emprego, o que vai ser de mim, eu vou ter que enfrentar coisas que eu não estava preparada. Como lidar, como elaborar essas perdas que a gente vive cotidianamente. Bom, eu digo que assim, que o luto, eu acredito que não seja um recomeçar. É algo muito particular. Eu acredito que seja um continuar. Tá. Ser possível seguir em frente dentro da mesma vida, mas seguir. Porque tudo aquilo que você viveu com a pessoa que partiu, em qualquer uma dessas situações, ela também te fez quem você é. Então, a tua história não vai ser apagada. Você é quem você é e continua a partir daquilo que te aconteceu. E aí, sim, entram esses outros lutos, que também, muitas vezes, eles não são reconhecidos pela sociedade. Às vezes, a pessoa perde um pet e isso é extremamente devastador para ela, porque, mais uma vez, o que ele significava? Qual era a história desse animalzinho para ela? Então, não é menos doloroso perder um pet, não é mais fácil, não é isso. Para cada um, pode ser que para uma mesma pessoa que passou por lutos diversos, ela consegue dizer, para mim foi mais fácil enfrentar esse do que esse, mas nós não podemos medir a dor do outro. E o luto pela separação, por exemplo, pelo divórcio, ele é um luto muito difícil. Por quê? Não é algo que a pessoa, é algo que aconteceu, a pessoa está viva. Ela está ali, continuando a vida, e muitas vezes não foi você quem quis separar. Muitas vezes, algumas coisas levaram a esse divórcio e separação,
não é algo que foi desejado e você ainda assim tem que seguir. Então, existem muitos relatos de dores muito intensas de quem passa por um divórcio. É um processo de luto? É sim, porque é uma separação, é o fim de uma história também, é o fim de uma história de muito tempo, é o fim desses momentos que foram tristes e felizes, dessas lembranças, dessas memórias, da mesma forma que acontece com quem perdeu alguém para a morte, existe para quem perdeu alguém para o divórcio. São situações diferentes? Claro, são, mas não deixam de ser um luto. Como que o inconsciente ele lida, né, com essa questão do luto antes da nossa mente racional? Como que a gente consegue entender? Existe algum processo ou é tudo junto e misturado? É um pouco tudo junto e misturado, né? Mas de maneira geral, esse primeiro momento em que a gente tem alguns momentos que a gente passa pelo luto. E um dos primeiros é essa percepção do real e o simbólico. Então, você perceber que aconteceu de fato. Então, eu acho que existe uma sensação e um sentimento do inconsciente primeiro, né, do corpo sentir tudo, até você perceber que aquilo aconteceu mesmo. Então, esse primeiro momento do choque da realidade. A pessoa morreu, por exemplo. Uhum. Agora, há símbolos recorrentes no discurso de quem está enlutado? Sim, sim. Quando você recebe alguém na clínica, quase sempre existem ali discursos que são parecidos, como de vazio, de perda, de perder um lugar no mundo, perder o seu lugar. Então, muitas pessoas... A culpa, mais uma vez, né, que eu falei, Sim. a culpa. Então, esse perder o lugar, não ter para onde voltar, não sei para onde ir, quem perde pai, quem perde mãe, mesmo adultos, já estão morando muitos anos sozinhos, já têm a própria vida, mas fala, é como se eu não tivesse para onde voltar. E outras pessoas, outras situações, em que a pessoa perde também aquilo que a gente deixa de ser para o outro. Isso é algo muito importante no luto, porque a gente não perde só o outro, a gente perde quem fomos para o outro. Então, aí as pessoas relatam, nunca mais ninguém vai me chamar de filho, de filha. Nunca mais alguém vai te chamar por aquele apelido que só aquele amigo que partiu, só aquele amigo te chamava daquele jeito. Então, nunca mais você vai ser a Rose como você era para aquele amigo. Nunca mais eu vou ser a Fernanda como eu era para minha avó. Nunca mais a gente vai ser aquela pessoa que era para aquele que partiu. Então, esta identidade também se vai. E é doloroso, muito doloroso, porque você perde esse lugar, né? E às vezes não tem nem nome para isso. Né? Agora, a religião, ela ajuda ou atrapalha nesse processo do enlutado? Pode ajudar, pode atrapalhar. Eu falaria para você o que é importante nesse processo: a fé. Para muitas pessoas, não necessariamente a religião, mas a fé. A fé, ela tem uma ligação bastante direta com o luto, mas muitas vezes um enlutado, ele tem o discurso de que ele perde a fé. Ele passa por um momento de duvidar da própria fé, de discutir com Deus, de passar por momentos tão difíceis que ele pensa, se quando tudo estava... Né, às vezes a pessoa, por exemplo, estava doente. Se quando estava doente eu pedi e não fui atendido, porque não fui atendido porque a pessoa partiu. Por que vou pedir algo agora que não seria atendido? Então não existe. Então existe uma dúvida da própria fé para algumas pessoas. Enquanto para outras, é a fé que sustenta. É a fé que segura, que mantém a pessoa em pé. Mais uma vez, o que eu digo é que é importante a gente não julgar o outro, porque às vezes é um processo, a pessoa tem uma perda de fé, depois ela volta. É natural que no momento mais doloroso da vida dela, ela questione tudo. E não cabe a nós julgar nem a fé do outro, nem no luto do outro, mas às vezes acontece isso. Da pessoa duvidar de tudo, duvidar dela mesma e do mundo e da vida, né? E às vezes esse processo vai caminhando, as coisas vão voltando ao normal, de maneira geral, é isso que acontece. Como que a cultura brasileira ela lida com o luto, né? O povo brasileiro é preparado para isso, mas eu queria colocar um outro ingrediente, porque assim, na verdade mais dois. Quando a gente vai num velório, é a coisa mais doida que a gente vê, né?
A pessoa vai, ela chora no caixão. Aí daqui a pouco ela sai, aí ela tá conversando lá no outro grupo, entra no grupo que tá contando piada, por exemplo, aí tá dando risada. É uma loucura que você passa por várias emoções no mesmo ambiente ali, né? De dor, aí você ri, aí você volta. Isso nos velórios comuns, mas eu sou, assim, a minha infância, eu me lembro que os velórios eram feitos, obviamente tudo isso mudou, né, por conta da questão da saúde e tal em casa. Então os vizinhos, eles vinham, ficavam a noite toda, o tempo todo, havia uma solidariedade maior que a vida corrida, ela tirou. E a Covid tirou isso, porque na Covid as pessoas não puderam sequer se despedir daquele que estava partindo. E aí entra naquilo que o Dunker fala, que é você não fechar o ciclo, né? A sociedade brasileira lida bem com luto ou não? Acho que não. Acho que, de maneira geral, a gente tem bastante coisa para aprender, justamente porque é isso. Acho que exigem do enlutado que se siga adiante muito rápido, né? Uhum. E aí, vou falar um pouco sobre isso também, que assim, aquela questão do julgamento que a gente falou um pouco lá atrás, sabe? Você precisa seguir em frente, você precisa seguir adiante. E aí a pessoa, às vezes, começa a fazer algum movimento na vida, ela começa a ter interesse, né? A investir essa libido em algo diferente. E aí, quando ela começa a se movimentar, às vezes ela também recebe julgamentos como: nossa, tá rápido, né? Você já tá saindo de casa? Ela recebe outro tipo de julgamento. Quer dizer, quando a pessoa começa um outro relacionamento, então, assim, meu Deus, mas já esqueceu a pessoa? E não tem um esquecer. Não tem, é aquilo que você falou, é continuar. Você não esquece. E quem partiu, como você chega num processo de interiorizar a pessoa que partiu, esse ente, para parte de quem foi estar em você, não tem você esquecer quem morreu. Todos nós já perdemos alguém. E se não perdermos, vamos perder. Todos nós vamos passar pelo luto. Tem como esquecer alguém que a gente amou muito e partiu? Não tem como. Então, essa pessoa que partiu, ela não será esquecida, nunca, jamais. Mas o lugar que ela tinha na tua vida, ela não é mais o mesmo, porque ela não está mais aqui, não está mais viva, não está mais... né? Então, eu estou falando até com propriedade, porque eu sou viúva, então parte do meu estudo de luto começou antes, já era algo que eu gostava e estudava na formação de psicanálise. Depois que eu me torno enlutada, depois que eu perco o marido, depois que eu vou viver o luto e seguir, é que eu passo por todos esses processos. A gente esquece quem partiu? Nunca. Mas aquela pessoa, o amor se transforma. Esse amor não é mais o mesmo amor, ele é um amor transcendental, ele é algo que é muito maior do que o corpo, mas ele não é mais o mesmo amor. E esse amor físico, esse amor do mundo que a gente está aqui, ele é possível de existir novamente, é possível amar novamente, nós temos uma capacidade de amar muito grande, e que bom que a gente pode amar de novo, e que bom que a gente pode seguir a vida. Não é fácil, mas seguimos. E aí você falou da questão do Brasil, se a gente está voltando, porque eu viajei aqui, mas eu acho que falta um pouco da gente ter essa consciência do quê? De respeitar o tempo do enlutado, de respeitar o tempo, de respeitar o luto do outro, e é tudo isso, né? Agora, sim, você passou por um luto de uma situação complexa, porque envolveu doença, né, uma luta pela recuperação, e aí você tinha filhos, desculpa expor aqui, né? Não, e você teve que lidar com as crianças para dizer, olha, seu pai não vai estar mais aqui. Então, existe esse processo de dor e de continuar. Gostei muito disso que você falou, de continuar. Só que existem pessoas que elas criam uma identidade naquele luto, e elas não saem daquele lugar, mas de uma forma negativa. Elas se alimentam da dor. Isso é mais comum ou isso é exceção? Eu não sei te dizer se é mais comum ou mais exceção, mas ele existe. É um lugar que existe. De parte da identidade da pessoa ser o luto dela. Por que acontece? Quando a gente perde alguém, e você parte, continua, segue,
algumas pessoas acreditam que eu deixei de amar. Eu não amei o suficiente. Não posso fazer isso com a pessoa, não posso esquecê-la. Se eu deixar de sofrer, eu não amei o suficiente. Então, me manter no sofrimento é quase como uma forma de mostrar a mim mesma e a todos que eu continuo amando, mas não é como se fosse uma fidelidade. Mas não é assim, entende? A tudo, né? A qualquer pessoa que a gente ama e que partiu. Mas não é assim que a gente mede o amor, né? Não é dessa forma. Sim. Essa identidade de luto, de tristeza, quando ela está impedindo o sujeito de seguir adiante, de desenvolver novas coisas na vida, de sorrir novamente, é algo que pode ser pensada, né? Pode ser que não seja patológico, tá? Mais uma vez, como os casos são muito únicos, como cada luto é único, às vezes a pessoa introjeta aquela identidade, mas não de forma negativa. Ela tá realizando outras questões na vida, mas não é patológico. Agora, pode ser patológico, sim. Fernanda, o que a gente não pode dizer para uma pessoa enlutada? E aí eu já vou perguntar, você chegou a ouvir alguma coisa que te machucou nesse processo ou não? Ou você foi muito bem acolhida? Ouvi muitas bobagens e fui muito bem acolhida também. Tive a sorte de ter uma família muito acolhedora que teve do meu lado, amigas maravilhosos que estiveram mesmo. Mas assim, a gente acaba ouvindo e nem sempre porque a pessoa está querendo te machucar. Às vezes a pessoa fala inocentemente, ela acha que está te ajudando. Então, por isso que eu acho que é importante a gente falar sobre o luto. Lá no começo a gente falou, vamos falar, eu gostaria que a gente falasse mais sobre o luto. Por quê? Porque às vezes a gente é o desconhecimento. A pessoa acha que está ajudando, ela realmente quer ajudar, mas aí ela fala coisas que não só atrapalham, como fazem um enlutado se sentir pior, né? Como você precisa seguir em frente, força, vai. Como que a pessoa vai se sentir assim, né? Você tem que levantar, sorrir, ou você não acha que está indo rápido demais, ou qualquer julgamento, porque o que a gente pode fazer? A gente pode trazer a pergunta também, o que a gente pode fazer com o enlutado? Estar lá por ele. Estar lá, o que eu posso fazer por você? Você tem um amigo, você tem um amigo que perdeu alguém muito importante, e aí você fala. Isso acontece também, as pessoas perguntam, o que eu falo? Eu não sei o que falar. O que eu posso fazer por você? Você quer que eu resolva alguma questão? Você quer que eu vá resolver alguma questão burocrática para você? Você quer que eu faça um mercado para você? Me passa a lista. Você pode ir ao mercado, você pode buscar um documento na escola do filho que a pessoa está precisando, você pode levar uma comidinha gostosa para a pessoa. Tem pessoas que demonstram de forma amorosa e afetiva com a comida. Você pode enviar uma cesta, né, de comida, você pode só ir, dar um abraço e dizer, eu tô aqui. Eu tô aqui por você e para aquilo que você precisar. E é isso que a gente mais precisa ouvir. Que você tem pessoas do seu lado que vão fazer tudo que você precisar. Né? Você acha que, assim, tudo isso que nós falamos é em relação a quando você perde alguém, mas a gente falou aqui de lutos, separação, lutos de emprego, lutos de outros diversos, né? A atitude tem que ser a mesma? Sim, a mesma. Imagina alguém que perdeu um bichinho, um animalzinho, e a pessoa está devastada, e ela vai trabalhar, porque ela nem direito a ficar em casa ela tem, né? E aí tudo que ela precisa é o quê? Vamos almoçar comigo hoje? E aí você leva aquela pessoa na hora do almoço, você conversa com ela, só escuta. Tem alguma coisa que você quer me contar? Você quer conversar? Ou você fica em silêncio com ela? Sabe, esse acolhimento, porque às vezes a pessoa tá... Ninguém tá acolhendo a minha dor. A minha dor tá invisível. E ter essa dor acolhida é tão importante. Então, quando a pessoa se separa, né, o amigo... perguntar se tem alguma coisa que pode fazer, se quer sair, se quer ficar em casa, né? Porque respeitar também, porque cada um vai reagir de uma forma. Então, a nossa reação é sempre, não o que eu acho que o outro deveria fazer, mas se me colocar à disposição para aquilo que o outro precisa. Qual que é o papel da escuta, né, no processo de quem perdeu o luto? Importantíssimo.
Importantíssimo. Quem perde alguém, assim, desculpa, diz... o papel da escuta não, o papel do silêncio. Falei, do silêncio. É o do silêncio na escuta. E o silêncio e a escuta, né? Então, tanto aquela pessoa que ela tá do seu lado e ela diz, eu tô aqui porque você precisar, e ela te traz o silêncio, ela te traz esse silêncio acolhedor, e ela permite que o outro diga tudo que ele tá sentindo, que às vezes ele não conseguiu falar, então, às vezes ele não vai dizer nada. E às vezes você vai ficar em silêncio, e às vezes é esse silêncio que ele precisa. Então, ele é importante se for importante para o enlutado. Pode ser que o enlutado queira falar. Teve uma vez que eu li uma crônica de uma pessoa que perdeu alguém, e aí ela escreveu, né, obviamente, que ela não aguentava mais ficar ouvindo aquelas palavras ao vento, né, que não tinha o menor significado. Mas que teve uma pessoa que chegou do lado dela, não falou nada, mas ficou a noite toda com ela. Sem nada, não falou nada, absolutamente nada, mas ficou lá. E ela disse que aquilo foi tão reconfortante e tão, assim, simbólico para ela, que ela se sentiu amparada no meio da dor, sem julgamento, sem palavras, mas a pessoa estava ali. É isso, porque às vezes as palavras que vêm como uma maneira de... E aí, você perguntou, né, o que a gente não deve dizer, eu lembrei de mais algumas coisas. Aí a gente poderia ficar, inclusive, uma hora falando sobre as coisas que as pessoas dizem. Como, por exemplo, foi melhor assim. A pessoa está num lugar melhor agora. Aí você pensa assim, foi melhor para quem? Foi melhor assim para quem? Para quem que você acha que foi melhor? Porque, para quem que foi melhor? Isso não faz sentido na cabeça do enlutado, que queria manter perto de si a pessoa amada. Então, não faz muito sentido naquele momento alguém dizer que está num lugar melhor. Que lugar que é melhor do que está aqui? Então, essas coisas todas, elas são muito confusas, né? É como se você tivesse, de fato, que se sentir grato porque a pessoa partiu e não está sentindo mais dor e tudo mais, e você não está se sentindo grato. Você se sente triste, você está devastado, tá com medo, tá assustado diante daquela situação e tem que ouvir que tem que ficar bem. Então, é só assim, tô aqui para você, né? Eu tô aqui, é isso. Eu sei o que você tá sentindo. Isso é uma coisa que a gente escuta muito, o enlutado escuta muito. Eu sei o que você tá sentindo. Na verdade, a gente nunca vai saber o que o outro está sentindo, mesmo que os lutos sejam parecidos. Né? Então, às vezes, a pessoa, eu sei o que você está sentindo, sabe por quê? Porque também, uma vez, eu perdi o tio-avô da minha vizinha, que não sei. E aí ela começa a contar uma história e você fala, nossa, do que ela está falando? Não, ela não tem a menor ideia pelo que eu estou passando. E eu acho que o maior respeito é isso, é você respeitar que aquela dor é única. Agora, dá para transformar o luto em potência criativa, ou isso é um papo aí de autoajuda? Não, não é um papo de autoajuda. Então, é a sublimação. A sublimação é um conceito psicanalítico, mas é quando a gente consegue transformar a dor em algo. E geralmente em arte, né? Tem pessoas que perdem alguém e vão fazer coisas diferentes. Escrevem, pintam, desenham, começam a correr, começam a tantas coisas, montam uma ONG, vão ajudar outras pessoas, existem muitos processos, né, pelos quais é possível passar para você passar por essa sublimação. E não é balela, é um processo realmente muito... Tem um trecho aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, da sublimação, que ela bem, bem curtinho. Essa aqui é um livro da Rosa Monteiro, que se chama A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que para mim é a melhor frase que resume a sensação de luto, a ridícula ideia de nunca mais te ver, que é aquela sensação de, mas não faz o menor sentido que essa pessoa partiu e eu nunca mais vou conversar com ela, ouvir a voz dela, não faz sentido. Essa sensação, para mim, é resumida nesse título maravilhoso. E ela fala aqui numa passagem que a criatividade é uma tentativa alquímica de transmutar o sofrimento em beleza, e que a arte em geral e a literatura em particular são armas poderosas contra o mal e a dor. Eu acho muito bonito, porque essa é essa forma que a gente tem e pode de usar essas armas que a gente tem para lidar com essa dor. Para a gente poder terminar nosso bate-papo, o que você diria para quem tem medo de lidar com o luto? O luto é um processo e uma arma também
poderosa. Ele tem um potencial transformador na vida de quem passa. Ninguém quer passar por isso, tá? A gente já diz, não quero passar por isso. Mas, ao passar por essas fases, ao passar por todo esse processo, ao chegar num momento em que você percebe que a pessoa que partiu também está dentro de você, ao perceber todo o processo que você passou, você também percebe em algum momento a Ana Cláudia Quintana, que é uma médica maravilhosa e fala muito sobre a finitude, estuda muito sobre luto. Ela fala uma frase, é maravilhoso, que ela diz que chega um momento em que você pode se sentir até feliz, até grato, porque você foi amado por aquela pessoa que partiu. Então, você chega a esse ponto, e ela diz isso, por quê? Porque chega a esse ponto em que você consegue sentir essa gratidão, alegria, aquele momento confuso, né? Porque você não queria que a pessoa tivesse partido. E você ainda assim, anos depois, faria de tudo para que aquilo não tivesse acontecido. Você faria absolutamente de tudo para que fosse diferente. Mas como não é possível, a gente não pode controlar, você consegue ver beleza no amor que você sentiu e no amor que você recebeu. Quanta gente passa por essa vida sem receber tanto amor? Quanta gente passa por essa vida sem saber o que é amor? Se a gente está passando pelo processo de luto, é porque nós amamos essa pessoa que partiu. Não importa o lugar que ela tinha na nossa vida, tá? Um amigo, marido, a esposa, um pai, mãe, filhos. São pessoas amadas. Tem amor ali. Então, esse luto existe porque a gente não vai estar enlutado, a gente pode até sentir muito. Quando você sabe que, sei lá, mais uma vez, aquela história do primo, do vizinho, que você conheceu, que era super legal e faleceu. Mas não é um luto. O luto, ele existe porque existe um amor, porque existe a saudade. É isso. Então, o que eu diria é para a gente não ter medo de passar pelo luto e por esse processo, para enfrentar e acolher a sua dor. Respeitar o teu tempo, que é único. Respeitar como você quer lidar com isso, como você está lidando com isso, porque essa potência transformadora de vida, em algum momento, ela vai vir. Sim, ele é muito potente, o luto é muito potente. Fernanda, quando a gente fala de luto, a gente fala de vida, né? Eu fico ouvindo você falar, eu fico imaginando assim, a gente precisa aprender a amar mais, a viver mais e a entender que o hoje pode ser hoje e não pode ter um amanhã, né? É isso, né? Hoje pode ser o último dia, mas pode não. Mas como que a gente vai saber? Como a gente não sabe, como a gente não tem esse controle, que a gente perceba na morte, e nessa possibilidade de morte minha e alheia, todos podemos morrer a qualquer momento, a grandeza da vida, a grandeza do amar, a grandeza do viver. E eu acho que é isso um pouco que a proximidade da morte traz. Eu acho que eu não só comecei a atender pessoas enlutadas, como o luto trouxe para mim também muitas coisas bonitas, apesar da dor, porque a dor existe, ainda existe. A saudade, eu acho que vai existir para sempre. Nós deixamos de ser enlutados? Fica uma pergunta que a gente não sabe responder. Talvez não, porque a pessoa não volta. Talvez sejamos enlutados pro resto da vida, a gente vai ser enlutado, mas de forma diferente. Como nós vamos lidar com essa partida, vai ser diferente, é claro, ao longo da vida. Então, que isso possa nos trazer também uma consciência para a importância de viver melhor e amar mais. Tá certo. É isso. Bom, muito obrigada, Fernanda. Eu que agradeço. Eu quero agradecer você também, que nos ouviu até agora, e eu espero que depois desse bate-papo sobre luto, você se jogue na vida. Eu acho que essa é a moral aqui. E vamos passar pelo luto, vamos tentar entender sem nos comparar com ninguém, entendendo e respeitando o nosso próprio processo. Eu acho que é isso. E a semana que vem eu volto aqui com você com mais um psicanalista ou uma psicanalista para a gente poder falar sobre assuntos que te interessam muito. Beijo, tchau. Tchau, tchau.